O Jordan Peele é um ator e cineasta americano que se destacou bastante nos últimos anos após acertar bastante nos 3 filmes que ele escreveu e dirigiu: o Corra, o Nós e o Não Olhe. Mas o que será que está por trás de todo esse sucesso? É isso que a gente vai tentar entender nesse vídeo, então já se inscreve no canal para não perder nenhum assunto interessante como esse, relacionados a cinema, séries de TV e obras cinematográficas em geral. O papo aqui é cinema e você é muito bem-vindo. E muito obrigado de coração a todos que têm apoiado o canal e bora lá! Olá, eu sou o Lailson Santos do canal Cinéfilo Eclético. Pode até não parecer, mas o Jordan Peele começou a carreira dele atuando em séries e programas de comédia, bem distantes dos filmes de suspense e ficção científica que tornaram ele tão aclamado. Ele ficou muito famoso, pelo menos nos Estados Unidos nessa época, participando de um programa humorístico chamado Mad TV, que fazia enquetes parecidas com as que o Cacete Planeta e o Zorra Total fazia aqui no Brasil nos anos 90. E ele também atuou e produziu outras séries de comédia ao longo da carreira dele. E quando ele veio para o universo do cinema, ele também começou participando de filmes de comédia e em animações, como Toy Story 4 de 2019. Só que em 2017 o Jordan Peele surpreendeu e conquistou o mundo quando ele escreveu e dirigiu de forma excepcional o filme Get Out, ou Corra aqui no Brasil. E a partir daí todos passaram a conhecer e a buscar mais sobre o Jordan Peele. O Jordan Peele começou a se interessar por cinema ainda muito novo e aos 12 anos ele vivia indo no cinema com a mãe dele para assistir aos mais variados tipos de filme. Ele era um cinéfilo eclético. Eu entendi a referência. Ele chegou a fazer um curso de manipulação de marionetes por 2 anos e também chegou a cursar por 2 anos uma faculdade de cinema, que ele acabou abandonando para trabalhar em outros projetos de comédia com uma colega de quarto dele. Além das formas como Jordan Peele constrói e dirige os filmes dele, a vivência que ele teve de experiências que ele passou ao longo da vida e de como ele foi enxergando o mundo também foram fundamentais para ele conseguir encaixar nas histórias dele argumentos com um aspecto mais coerente que fazem bastante sentido dentro de cada obra, tendo a ficção como tema central das histórias contadas de uma forma extremamente interessante e intrigante dentro dos filmes dele, que ele consegue nos prender nas histórias do início ao fim, tendo tramas originais muito bem amarradas, com cada ponto sendo colocados com muito cuidado, o que hoje em dia está ficando cada vez mais raro de se encontrar em Hollywood. E ao mesmo tempo ele consegue tratar de assuntos muito relevantes para a sociedade e abranger para temas mais delicados, como por exemplo o racismo velado, que acontece muito hoje em dia, e também a discriminação contra imigrantes. Inclusive no filme Us, que significa nós, mas também pode ser interpretado como United States, ele aproveita que essa palavra tem esses 2 significados que fazem total sentido dentro do filme dele e dá uma alfinetada na forma como os imigrantes são vistos e tratados dentro dos Estados Unidos. E ele faz isso de uma forma muito reflexiva dentro de um contexto ficcional, é claro, mas ele consegue apontar coisas que acontecem no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente acaba nem percebendo. E ele faz isso sem dar uma opinião clara a respeito do que ele acha. Ao invés disso, ele nos mostra situações de como as coisas acontecem e deixa para nós espectadores a tarefa de entender o que ele quis dizer com cenas muito bem dirigidas. E aí sim a gente consegue entender como ele enxerga a nossa realidade e o que ele pensou até chegar naquele ponto. Claro que para isso a gente precisa refletir bastante a respeito de cada obra, que tem muitas camadas, e para a gente conseguir chegar no entendimento completo, além da interpretação de cada um, é claro, a gente precisa prestar muito bem atenção e pegar cada pista e referências que ele vai colocando ao longo da história, e da escolha do cenário minimamente pensados para compor as cenas mais importantes. Mas nada disso iria funcionar se ele não tivesse acertado na escolha do elenco, que são os responsáveis diretos por nos contar aquela história, representar da melhor forma possível alguém que está passando por uma
situação específica e conseguir se conectar com a gente que está assistindo. Além de fazer a gente criar empatia pelos personagens e se importar com o que acontece com eles. O Daniel Kaluuya, por exemplo, que participou dos filmes Corra e Não Olhe, se provou um excelente ator, porque ele consegue passar pra gente com maestria tudo que o personagem dele tá sentindo sem dizer nenhuma palavra. A aflição, o medo, a angústia. E chegar nesse nível de atuação é algo muito difícil. E nos dois filmes isso foi muito exigido dele, porque os dois caras que ele interpretou eram personagens mais introspectivos e observadores. Mas depois de tudo isso que eu falei, fica a seguinte pergunta: qual dos 3 filmes do Jordan Peele é o melhor? O Corra, o Nós ou o Não Olhe? Sem dúvidas, os 3 são ótimos filmes, com histórias originais muito bem contadas e com um elenco absurdo. Só que cada filme vai acabar impactando cada pessoa de uma forma diferente. Então, o gosto pessoal e a forma como cada pessoa vai ser impactada vai ser determinante para essa escolha. O tema também ajuda bastante nesse quesito. O Corra, por exemplo, tem uma história mais voltada para o lado científico. O Nós trata de algo mais sobrenatural, com elementos e referências aos filmes slasher. E o Não Olhe tem como tema central uma criatura que se assemelha bastante com alienígenas. O Corra trata com inteligência a questão do racismo velado, que acontece demais hoje em dia, principalmente nos Estados Unidos, onde na história do filme os brancos se acham superiores aos negros intelectualmente, mas na visão deles eles perdem para os negros no aspecto físico. Então eles fazem de tudo para tentar se tornar raça perfeita, ao mesmo tempo que fingem se importar com os negros. Mas na verdade eles só os veem como objetos não merecedores das dádivas que eles têm. O Nós faz a gente refletir sobre como nós seres humanos enxergamos e muitas vezes tratamos pessoas que estão fora da nossa bolha, que no caso do filme são os imigrantes, mas que pode ser aplicado para qualquer outro tipo de grupo que a gente não está acostumado ou que a gente não conheça, ainda que os membros desses grupos ou culturas sejam pessoas iguais a nós. Só que o filme também propõe uma reflexão fazendo uma troca de perspectiva, para mostrar que muitas vezes essas pessoas que estavam em uma posição de discriminação também podem se voltar contra seus próprios grupos e ter preconceito com os próprios membros ou o lugar que essa pessoa pertencia. A gente vê muito hoje em dia na nossa sociedade de pessoas que mudaram de vida e esquecem totalmente suas origens e tentam mascarar a todo custo suas raízes para tentar esquecer o passado. E o Não Olhe, essa é a minha interpretação do filme, tá? Para mim o filme trata muito de forma alegórica da questão de até que ponto o público está disposto a consumir certos tipos de espetáculos e até que ponto eles estão dispostos a ir para consumir certos tipos de conteúdo, ignorando qualquer risco que isso possa trazer para eles mesmos e para todos os envolvidos. E também que existe uma indústria que está disposta a alimentar esse público consumidor desse tipo de conteúdo e que está disposto a fazer qualquer coisa se aproveitando de qualquer tipo de situação ou dos indivíduos que eles encontrarem que puder surpreender ou chamar a atenção das pessoas, e também passa uma mensagem de alerta sobre os riscos que consumir esse tipo de conteúdo pode causar. E depois de tudo isso que eu falei, agora eu vou falar o meu ranking desses 3 filmes do Jordan Peele e pra mim qual dos 3 é o melhor. Em terceiro lugar vem o Não Olhe, que é um filme que eu gosto bastante, mas os outros 2 me agradam mais. Em segundo lugar pra mim vem o Corra, que é um filmaço, já entrou pra lista dos maiores filmes de todos os tempos e que com certeza tem uma importância gigantesca na indústria cinematográfica. Até porque ele ganhou o prêmio de melhor roteiro original em 2018 e graças a isso foi a primeira vez na história do Oscar que um homem negro ganhou um Oscar nessa categoria. Só que pra mim o Nós fica em primeiro lugar porque eu gostei demais da temática, da ambientação e da forma como a história foi abordada, propondo reflexões importantes, fazendo várias referências aos filmes slasher dos anos 80, com um toque de comédia na medida, que pelo menos pra mim não foi exagerado, funcionou bastante. E o plot twist desse filme também me surpreendeu e foi um filme que eu assisti bastante porque eu gostei demais.
E essa foi a minha análise baseada na minha opinião, tentando entender como o Jordan Peele pensa nos filmes dele e como ele consegue causar tanto impacto em nós espectadores, contando ótimas histórias reflexivas, importantes e muito interessantes que já se tornaram atemporais. E se você quiser ver a análise de outros diretores, deixa aí nos comentários quem você queria que eu trouxesse aqui em um vídeo. E também já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E mais uma vez, muito obrigado por você que assistiu até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Te vejo lá.